Amados irmãos, esta manhã nós queremos continuar a lição número 8. Ela é uma lição muito preciosa, extremamente preciosa. E nós vimos no domingo do ano passado, que foi o Congresso de Mocidade retrasado, uma lição introdutória, a lição de número 7. Aí vimos na quarta-feira a lição 7 e parte da lição 8. Aí hoje eu preciso conversar com os irmãos sobre, não está também na revista, calma, mas é a continuidade da lição 7 e 8, que é o tabernáculo de Davi, e nós vamos conversar juntos e aprofundar o tabernáculo de Davi, compreendendo alguns fatos históricos, para na quarta-feira. Escutem, irmãos, quarta-feira nós não teremos a continuidade do estudo do Novo Testamento. Quarta-feira será a nossa revista bíblica da Escola Dominical. Por quê? Porque toda vez que tem congresso, nós não temos a escola bíblica. Aí a gente adianta a escola bíblica para quarta-feira. E domingo que vem é congresso. Então, amados irmãos, vamos hoje aprofundar alguns dados históricos. Inclusive trabalhar com uma polêmica que, assim, nós que estamos ensinando, ela não está na revista, mas eu acho bom os irmãos entenderem, até para a gente não maltratar muito Saul, né? Saul já é tão maltratado, Saul, tadinho, já é tão mal visto, já perdeu tanta coisa. Então, até para a gente não maltratar tanto Saul, até para a gente entender um pouquinho Samuel e entender um pouquinho mais Davi, porque há uma grande pergunta que ficou no coração dos irmãos. Puxa vida, se nós tínhamos Siló como local onde tinha sido determinado a capital de Israel, se nós tínhamos Siló como local onde estava o tabernáculo de Davi, por que Davi simplesmente não leva a arca para Siló? Por que traz para Jerusalém? Porque Samuel permite que durante os 40 anos do reinado de Saul, a arca estivesse fora. Amados irmãos, existe um outro fato histórico que não é tão certo e que põe em dúvida algumas coisas e que é fundamental tratarmos esta manhã com os irmãos. Que fato histórico é esse? Quando os israelitas perderam a arca da aliança, aquela luta contra os filisteus, segundo alguns historiadores, invadiram Israel de tal forma que destruíram a Siló. Alguns intérpretes bíblicos dizem isso. Então, para alguns intérpretes, Siló não existia mais. Quando a esposa de um dos filhos de Eli soube que seu marido tinha morrido, seu sogro tinha morrido, e a arca do Senhor tinha sido levada, ela dá luz a um filho e chama o filho de Icabô, que significa foi-se a glória do Senhor. E segundo alguns historiadores, aquela mulher estava profetizando exatamente a destruição completa de Siló. E aí não haveria ao mesmo tempo Siló e em Sião duas formas de adoração. E deixa eu mostrar isso para os irmãos, porque historicamente isso é um fato muito importante. Nós não vamos nos posicionar o que literalmente aconteceu, porque a Bíblia não abre noção de tudo para a gente. Mas a gente vai entender um segundo motivo, porque provavelmente tenha levado a arca
para Siló, porque simplesmente não existisse mais. Vamos juntos, acompanhe comigo o raciocínio. Em Davi, você tem exatamente o Salmo de número 27 dizendo assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Davi tinha um desejo sagrado de simplesmente estar na casa do Senhor manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite. Agora, qual era a casa do Senhor que Davi conhecia? Vou passar o segundo versículo, o terceiro versículo. Esta manhã não nos interessa, mas o que eu acabei de ler está em Salmo 27, versículo 4. A casa do Senhor que Davi conhecia era essa aqui, ó. Olhe para cá, meu irmão, olhe para cá. A casa do Senhor que Davi conhecia estava em Siló. Está vendo que Siló está bem no centro do mapa de Israel? Siló, como nós estudamos no domingo, antes da festa dos homens, Siló foi o local onde se estabeleceu Josué para dividir toda a nação, como foi dividida, e para colocar ali, obviamente, o quê? A casa do Senhor. O local onde Deus iria se manifestar. O tabernáculo de o tabernáculo de Moisés, que vinha desde o Egito com eles. Na verdade, começou no Monte Sinai, né? Não saiu do Egito, começou no Monte Sinai e vinha com eles. Então o local onde Davi conhecia era esse. E Davi, desde a sua infância, morava aqui, pertinho de Jerusalém, numa cidade a 3 quilômetros de Jerusalém, chamada Belém. E olha que interessante, Davi sempre subia com seu pai de Belém a Siló, e 1 ou 2 ou 3 vezes, no máximo por ano, ele estava em Siló, ali nas grandes festas, porque todas as festas, Páscoa, festa dos tabernáculos, festas dos pães, era tudo em Siló, porque Jerusalém ainda não era do povo judeu. Davi não tinha conquistado Jerusalém. Eu posso imaginar Davi saindo de Belém, passando por Jebus, que era o nome de Jerusalém na época, e olhando, e achando estranho, como é que jebuseus conviviam com a gente que é dono da terra, e simplesmente jebuseus ainda estavam ali, não é verdade? Davi achava estranho, só que Davi sempre subia para a casa do Senhor. Agora, quando Davi então escreve isso, Davi era mais um dos queridos judeus, e os judeus estavam em todo esse canto aqui, e eles saíram de todas as regiões para Siló para adorar o Senhor. Inclusive, como lhe falei, quando Ana sobe e pede um filho, quem é que está como juiz em Israel? O penúltimo juiz, Eli, e ele estava em Siló. Então todas as festas eram feitas em Siló. 450 anos depois de Josué, o povo vivia indo e louvando a Deus em Siló. Jerusalém não existia. Jerusalém é conquistada depois que Davi se torna rei. E aqui nós estamos em um período anterior. E aí o que acontece? Se você parar e pensar, vem o período dos juízes, e nós sabemos que o último dos juízes foi o nosso querido gordinho ali do lado, ó, uma figura dele, Eli, né? E seus filhos, homens absolutamente de Belial, fizeram o que não era da vontade de Deus, e nós vimos que eles perderam a Arca da Aliança em uma luta contra os filisteus, e o resultado foi, quando chegou a Eli, exatamente a notícia de que se tinha perdido a arca e seus filhos estavam mortos, ele cai para trás, ele é muito gordo, ele bate a cabeça e ele morre. E quando ele morre, a esposa de um dos filhos de Eli tem a criança, e ela, num ato profético, ela diz: perdemos tudo e acabou, a glória do Senhor se foi.
Para muitos historiadores, essa mulher estava dizendo o quê? Essa mulher estava dizendo que os filisteus, está vendo ali verdinho no canto Filistia? Era uma área que a gente tinha que ter conquistado. Era uma área que Josué acabou não conquistando, e o povo simplesmente se colocou na terra, ficou tranquilo e deixou os filisteus por ali. Então, muitos historiadores acreditam simplesmente, irmãos, que quando se perde a arca aqui, porque a arca está aqui em Siló, levaram até aqui onde estava a guerra com os filisteus. Quando se perde a arca aqui, esse povo simplesmente avança para cá, e esse povo simplesmente destrói também Siló. Siló é completamente destruída. Tanto é destruída que os sacerdotes, que havia ainda de objetos do tabernáculo mosaico, foge imediatamente aqui para o sul e é colocado aqui em Kiriat Jearim. Alguns intérpretes creem nisso. Então, olha que interessante. Vem a batalha e exatamente naquele local nós perdemos a arca e morrem os 2 filhos ímpios de Eli. E o que ocorre? Essa arca, como nós estudamos, desce para a capital dos filisteus, Asdod. Em Asdod tem aquele fato que nós vimos no último domingo que estivemos juntos. Está ali o Deus dos filisteus, tá? E ele simplesmente, na primeira noite, ele cai, na segunda noite, ele já está com a cabeça cortada e os pulsos. E aí o que acontece? Eles verificam que existe alguma coisa errada e os homens daquela terra começam a sofrer por parte de Deus uma repreensão muito séria através de hemorroidas. E aí essa arca fica no meio dos filisteus 7 meses. Ela é transportada para Gade, a coisa fica horrível na cidade de Gade. Ela é transportada para Ecrom, a coisa fica pior ainda em Ecrom. E ela é transportada, finalmente, à luz de interpretação dos sacerdotes filisteus. Eles disseram: olha, isso é porque vocês estão mexendo com o que não deveria mexer, que é simplesmente o Deus desse povo que os tirou do Egito. O Deus desse povo tirou eles do Egito, ou seja, o Egito, a maior potência do mundo. A gente vai lá e tira a arca desse tal Deus. Vocês estão malucos. Devolva, faça uma oferta de ouro para esse Deus, para ver se a coisa diminui. Porque agora, além do nosso querido Deus Baal está no chão, além de estarmos com hemorroidas, os ratos ainda atacaram toda a região da Filistia e a gente está simplesmente com fome. E aí o que eles fizeram? Nós estudamos. Eles fizeram 5 imagens de ouros de hemorroidas, 5 imagens de ouro de ratos. Eles colocaram dentro de um baú, colocaram a arca dentro de uma carroça e mandaram de volta. E os reis, olha que interessante, aqui está a carroça, aqui está a arca da aliança, e eles transportaram de Ecrom até Bet-Semes, E os reis vieram, os reis filisteus das cidades vieram até aqui, para ter certeza que a arca estava indo embora, porque trouxe muito prejuízo para eles, os 7 meses dessa arca lá. E aí chegando as imagens estão naquele baú. Chegando em Bet-Semes, o povo de Deus se alegra tanto, que pensou que podia fazer o que não podia fazer. Abre a arca, vê o que está lá dentro, 50.000 homens morrem no mesmo dia. Deus vem e os repreende. E aí, com medo, pediram para que a arca fosse para Kiriat Jearim. Por que a arca tinha que ir para Kiriat Jearim? Porque em Kiriat Jearim, irmãos, você tinha simplesmente o quê? Você tinha simplesmente em Kiriat Jearim, nessa época, segundo historiadores, a maioria dos que estavam em Siló, os sacerdotes, residindo aqui. Eles desceram de Siló para Kiriat Jearim. E muitos historiadores dizem que os objetos do templo aqui também estavam. A Bíblia não diz isso. São historiadores. E aí o que ocorre?
Pare e pense comigo. A pergunta que eu levanto essa manhã é: se de Kiriat Jearim para Siló, tinha uma distância exata dele, porque a estrada era essa aqui, ó. A estrada era essa aqui. Uma distância de exato 14 quilômetros. 14 quilômetros é Gama Santa Maria. É Gama Santa Maria, não é? Se tinha exatos 14 quilômetros, por que não levaram para lá? Quando nós recuperamos a Arca da Aliança, e ela chegou em Kiriat Jearim, por que não se traz para cá? E há uma questão muito mais séria. Simplesmente a palavra de Deus diz isso aqui, ó. Não estava em território judaico? Os filisteus não estavam com medo da Arca da Aliança? Não era tudo propício para voltar para lá? Agora pensa comigo, ó. Pensa comigo. Lê o texto comigo que está em 1 Samuel capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca. Porque vieram homens de Kiriat Jearim para levar a arca. Porque a arca tinha um jeito certo de ser levado. O que indica que os homens de Kiriat Jearim levando a arca eram sacerdotes. E o que indica que sacerdotes realmente estavam aonde? Não mais em Siló, mas estavam aonde? Kiriat Jearim. Aí a tese de que os filisteus foram até Kiriat, até Siló, e destruíram, porque Siló era o centro de referência de Israel. Siló era a capital de Israel na época. Daí a referência fazer sentido. Por que será que em Bet-Semes gritam a Kiriat Jearim para levarem a arca e não a Siló? Porque havia um jeito certo de levar a arca. E aí levar a arca ao Senhor, levar a casa de Abinadab no outeiro, consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca. Segunda questão que eu levanto essa manhã: por que consagraram Eleazar? Para guardar a arca. É qualquer um que tinha acesso à arca. Você transportaria a arca de qualquer jeito. Depois de saber simplesmente o que aconteceu com os filisteus, e entender que a arca voltou ao seu poder, porque quando a arca foi levada pelos filisteus, o povo de Israel ficou assim: ué, cadê o poder da arca? Mas é óbvio, estavam usando a arca como amuleto. Mas depois que a arca produziu tudo nos filisteus, e depois que esta arca chegou no povo de Deus e morreram 50.000, verificaram que a glória de Deus ainda estava naquela arca e que não podia se brincar. E aí, como Siló não existia mais, onde é que estão os sacerdotes? Kiriat Jearim. Chama e faz levar, porque eles é que sabem levar a arca. E vê quem restou para poder cuidar dessa arca, porque morreu Eli. Morreram os seus dois, o quê? Quem vai suceder Eli? Porque qualquer um que chegar perto da arca e não for da parte do Senhor, o responsável genético por cuidar dessa arca vai morrer. Então, o povo de Israel ficou 7 meses entendendo tudo que aconteceu, refletindo tudo que aconteceu, e não ia cuidar da arca de qualquer jeito. Não ia designar qualquer um para cuidar da arca. Não ia ungir qualquer um para cuidar da arca. Na verdade, quem cuidou de tudo isso aqui, esteve na frente de tudo isso aqui, foi Samuel. A Bíblia não diz, mas nós pressupomos que foi Samuel, porque a seriedade de tudo que aconteceu, só Samuel poderia fazer tudo isso, como juiz da terra, coordenando tudo. E é tão verdade que Samuel, depois que essa arca vai para Kiriat Jearim, olha que interessante, olha o versículo. A Bíblia diz que ela vai para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que simplesmente consagraram Eleazar para cuidar da arca do Senhor. E a Bíblia diz mais ainda que ela ficou lá
20 anos, até que Samuel chama o povo para finalmente expulsar todos os filisteus. Então presta atenção nisso. Olha que importante o texto sagrado. Pegue a sua Bíblia comigo e abra no livro de 1 Samuel, capítulo 7. Abrimos. Então vieram os homens de Kiriat Jearim levar a arca, porque não é qualquer um que podia levar a arca. Você vai ver depois que Uzá, transportando a arca de forma errada, morreu. E trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para guardar a arca do Senhor. A pergunta que se faz é, se Siló existisse, Samuel faria isso? Samuel levaria a arca para Siló, ele não é maluco. Ele cresceu em Siló, ele se criou em Siló sua mãe o deixou, em Siló ele cresce e serve o Senhor, ele recebe do Senhor a profecia de tudo que ia acontecer em Siló. Agora olha que interessante, versículo 2. E sucedeu que aquele dia, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram até chegar a 20 anos, e lamentava toda a casa do Senhor. Por que a casa do Senhor lamentava? Porque os filisteus estavam tomando cada vez mais o território de Israel. E lamentavam porque a glória do destruíram Siló. Samuel levou 20 anos para levantar o povo de Deus e restaurá-lo. E depois de 20 anos que estava na casa de Abinadab, e Samuel trabalhando, porque na época de Samuel, o pecado, a maldade, a destituição de Deus chegou a tamanha ordem que Samuel leva 20 anos para levantar o povo e simplesmente, como juiz, livrar o povo dos filisteus. Mariazinho, ao versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo, versículo 3 agora, se com todo o vosso coração vos converteis, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o vosso coração ao Senhor, servi a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Ou seja, os filisteus entraram sim, engoliram Israel, arrebentaram Israel, e durante 20 anos tripudiaram. Siló talvez não existisse mais. Samuel diz, se convertam, tirem do meio de vocês todos os ídolos, voltem-se ao Senhor, o Senhor vai nos recuperar. E aí qual foi a consequência? Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Porque ele não disse congregai em Siló? Siló não existia mais. Siló estava na mão dos filisteus. E congregaram-se em Mispa. E o jejum era tão sério, irmãos, que eles tiravam água e derramavam na terra perante o Senhor. Nem água beberam. E jejuaram aquele dia e disseram, pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Escute, Siló não existia. Samuel não ia julgar Israel fora de Siló. Samuel cresceu em Siló. Ele julgava em Mispa, porque Mispa não tinha sido conquistada pelos filisteus. Mas aqui tem um arrependimento tão lindo dos dos filhos de Israel, que o versículo 7 diz, e ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiores contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel temeram. Por isso disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus, para que nos livre da mão dos filisteus. E tomou Samuel um cordeiro de mama, sacrificou inteiro em holocaustos ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu os ouvidos. Ele não clamou em Siló, ele clamou em Mispa. Ele sacrificou em Mispa, porque Siló não existia mais.
E sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja. Trovejou o Senhor aquele dia grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispe e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de Bet-car. E tomou Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. E os filisteus foram abatidos e nunca mais se viram os seus termos em Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias. Eu vou voltar aqui a um mapa que é fundamental para vocês, irmãos. Olha aqui. Olhe para cá. Aqui em Ebenezer teve a nova vitória. Eles foram atrás dos filisteus, tiraram todos os filisteus. Isso aqui passou a ser de quem? Tanto é que aqui está Jobe, de onde Jonas saiu para fugir da ordem do Senhor. Ao invés de vir para cá, fugiu para cá. Então, olha que interessante, irmãos. 20 anos se passam para Samuel poder congregar esse povo e simplesmente botar esse povo de novo como vitorioso. E durante esses 20 anos a arca estava em Kiriat Jearim. Olha aqui, irmãos. A arca estava em Kiriat Jearim porque talvez Siló não existisse mais, e mesmo os israelitas expulsando os filisteus, Siló não foi reedificado. Siló não foi reedificado. Já havia um plano de Deus por trás disso. Deus já estava neste momento, obviamente levantando os reis. Deus iria, sim, infelizmente, não tendo mais Siló, obviamente a arca continuaria em Kiriat o quê? Jearim. E pense e raciocine comigo. Se o primeiro rei de Israel foi Saul, e ele reinou o quê? 40 o quê? Anos. Então esta arca já estava em Kiriat Jearim há 60 anos. Porque 20 anos passou, até que conquistou de volta toda a região. E aí, 5 anos depois de conquistar de volta toda a região, o povo começa a pedir um rei. E aí, simplesmente, Samuel fica chateado. Deus disse: ó, não estão rejeitando a você, estão rejeitando é a mim. Então, vai lá e Saul será rei. E o que é interessante é o seguinte, pense comigo. De Kiriat Jearim para Jebus, que depois foi chamada Jerusalém, você tem exatamente pouquíssimos quilômetros, uma média de 6 a 8 quilômetros. E a pergunta que se faz é: por que nosso amigo Saul não levou de Kiriat Jearim a arca para Jebus? Por uma razão simples. Saul não estava nem por aí com Jebus. Saul não estava nem por aí com a arca. Saul queria matar a Davi. E aí é muito interessante o texto da palavra de Deus, porque quando Davi se torna rei, a primeira coisa que ele faz é... Você lembra que ele teve 3 unções? Primeiro unção, as tribos ali embaixo. Depois as 10 tribos se reúnem em segunda unção e fora a unção de Samuel. Primeira coisa que Davi faz é conquistar Jerusalém. Segunda coisa que ele faz é exatamente levar a arca da aliança. E aí, olha que interessante. Esse texto é fundamental para nós, para entendermos o fenômeno histórico. E destruindo 7 nações da terra de Canaã, deu-lhes Deus a Israel por sorte a terra deles. E depois disso, quase 450 anos, deu juízes até o profeta Samuel. Então, Siló sobreviveu
400 anos no mínimo. E o povo se reunia ali em Siló. Aí o que ocorre? Imediatamente depois de Samuel, o povo pediu, Deus deu a eles um rei por 40 anos, Saul. Então a querida arca fica 20 anos em Kiriat Jearim. E um homem de Deus como Samuel não leva essa arca para Siló. Por quê? Porque realmente talvez Siló não existisse mais. Aí depois vem Saul. E se Siló existisse, Saul não levou por quê? Porque talvez não existisse mais Siló. Mas Saul não foi um homem que cumpriu todo o desejo de Deus. Deus ia confirmar Saul. Deus deu o seu espírito a Saul. Mas Saul infelizmente brincou, perdeu. E aí vem o versículo 22, que é fundamental. E quando este foi retirado, Saul levantou a Davi como rei, o qual também deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração e que executará toda a minha vontade. Deus disse então, através da sua palavra, que Davi ia executar toda a sua o quê? Vontade. Então, Deus, quando levantou um rei, tinha alvos para esse rei atingir. Como Saul simplesmente brincou com a presença de Deus, Deus levanta Davi e simplesmente Davi ia alcançar tudo. Porque Davi não levou a arca para Siló. Porque talvez Siló não existisse. Olhe para cá, irmãos. Davi fez duas coisas grandiosas. Aqui está a cidade dos Jebuseus, ou seja, Jerusalém. Olhe para cá. Jerusalém, na época de Davi, era essa cidadezinha aqui. Jerusalém, depois de Davi e na época de Cristo, era uma cidade que alcançava tudo isso aqui de volta. Por quê? Aqui está o Monte Sião, aqui está o Monte das Oliveiras, e Jerusalém pegou tudo isso aqui. Estas muralhas, os irmãos vão ter a dimensão do que Davi fez. O tamanho disso aqui. E bem aqui ficava a principal fonte de água desse povo. E não tendo água, morreriam. Eles fazem uma grande muralha, e aqui para proteger a fonte de água. Só que aqui tinha um fato muito interessante que está no livro de Juízes, que é exatamente essa figura. Se lembra das muralhas? Aqui está a fonte de onde nasce toda a água para essa região. Sabe o que Davi fez? Davi não tinha como transportar esses muros. E Deus não tinha dado a Davi a mesma ordem que deu para Josué. Roda, toca a buzina que vai cair. Deus só olhou para Davi e disse: eu quero. Falou no coração de Davi. Porque Davi não conquistaria essa cidade se não fosse da vontade de quem? De Deus. Davi não ia fazer toda a vontade de Deus. Então quando Davi em seu coração olha para Jebus e diz: eu quero essa cidade, Davi simplesmente está sendo usado por Deus. Mas Deus não dá estratégia. Davi cercou essa cidade. Você sabe o que o rei dos Jebuseus fez? Colocou lá em cima cegos e aleijados. E os cegos e aleijados gritavam que eles sozinhos tinham condições de proteger a cidade em relação a Davi. Humilhando Davi. Irmãos, olha que fantástico isso. Davi ficou com tanta raiva que Davi disse: olha, não é para deixar vivo nem cego, nem aleijado. Entra e acaba com todo mundo, porque a alma de Davi odeia cegos e aleijados a partir de hoje. Né? E o que foi interessante foi o seguinte: como é que eles entraram? Tem duas interpretações. A primeira interpretação é que Davi disse: o homem que entrar e matar em primeiro lugar os Jebuseus, esse homem eu vou fazer
meu exército. Joabe simplesmente entrou aqui pelo canal, porque a fonte estava do lado de fora e eles tinham construído aqui, ó, esse canal de onde eles puxavam a água. Joabe entrou, Joabe subiu esse canal inteiro, abriu para Davi todo o portão, o exército entrou, Joabe se tornou capitão. Há uma segunda versão, que é a versão que eu acredito. Eu acredito que Davi, com todo o seu exército, entrou, subiu aqui, veio até aqui, mas como Joabe era de todos o mais valente, Joabe foi na frente, saiu matando Jebuseu, e por isso ele se tornou também capitão de Davi. Eles entraram pelo único local que os jebuseus não acreditariam que eles entrassem. Você tem essas duas versões de como Davi conquistou Jerusalém. Se Joabe foi sozinho e abriu tudo, que é uma versão assim meio estranha, ou se realmente foi um exército, parte do exército entrou, e Joabe foi tão corajoso que matou tanta gente ao sair junto com aquela parte do exército, que quando abriram os portões o resto entrou e arrebentou. E aí o que acontece, irmãos? Olha que interessante. Se Siló fosse a grande capital que era, se não tivessem arrebentado, por que o coração de Davi se voltou para cá? E para terminarmos, Davi, depois que simplesmente conquista Jerusalém, ele pega e tira de Gileade, que é Arim, e leva para Jerusalém todo o nosso querido tabernáculo móvel, a Arca da Aliança. Irmãos, acompanhe comigo aqui. Você tem 40 anos de Saul no reino. Você tem, talvez, ainda nessa época, como muitos creem, Siló existindo. Mas durante todo esse período em Kiriat Jearim, você tinha a Arca da Aliança isolada, o que parece algo um pouco estranho. Você tem depois de Salomão construindo o grande templo. E você tem no meio dos dois, Davi, com a sua querida Arca da Aliança, em Sião, literalmente, no que chamamos de templo ou tabernáculo de Davi. Eu não sei no que o irmão vai acreditar a partir de hoje, não há nenhum problema para a fé. Se o irmão vai acreditar que existiu durante todo esse tempo, até Davi trazer para Jerusalém a arca, dois locais, se Siló existia junto com Kiriat, o quê? Jearim. Ou se existia só realmente Kiriat Jearim, porque Siló deixou de existir. Eu tenho aqui os livros, estudos muito sérios de homens que disseram, esse foi o motivo porque Samuel simplesmente fixou sua vida inteira fora de Siló, porque não existia. Esse foi o motivo pelo qual Davi também trouxe a arca para a cidade de Davi e colocou no Monte Sião, porque Siló também não existia. E você tem gente que faz estudos extremamente sérios dizendo, não, os dois locais conviveram e depois, quando se construiu o Templo de Salomão, tudo foi literalmente para Jerusalém. Existem os dois grandes fatos. Mas o que é fato é que depois que Davi simplesmente construiu a cidade de Jerusalém, depois de conquistar e construiu, Davi trouxe para o Monte Sião o quê? A Arca da Aliança. E Davi fez tudo o que Deus desejou. Deus desejava a Arca da Aliança em Sião, em Jerusalém. E amados irmãos, terminando o nosso estudo, você então tem esses dois momentos históricos. 400 anos no tabernáculo de Moisés em Siló, e depois você tem Davi trazendo o tabernáculo de Davi para Sião.
Você tem o tabernáculo de Moisés com uma construção arquitetônica, móvel, linda, maravilhosa. E você tem a nossa querida tenda de Davi como uma tenda absolutamente simples em Siló. Você tem o tabernáculo de Davi contendo toda a liturgia, sempre a liturgia diária, de sacrifício de animais. Para isto, Deus ter misericórdia e perdoar seu povo. Você tem o tabernáculo de Davi, uma liturgia diária de adoração, de louvor e de engrandecimento a Deus. Você tem no tabernáculo de Moisés véus de separação, como nós já vimos. No tabernáculo de Davi não havia véus de separação. O homem começa a ter um contato mais direto e precioso com Deus. Você tem no tabernáculo de Moisés no Monte Gibeon, em Siló. Você tem o tabernáculo de Davi em Jerusalém, no Monte Sião. Você tem o tabernáculo de Moisés demonstrando que a era da lei e a era de Israel estavam passando. Você tem o tabernáculo de Davi dizendo que a era da graça e da igreja estavam chegando. Estavam chegando. Então, irmãos, se os dois tabernáculos conviveram, não sabemos. Se houve um tempo só do tabernáculo de Moisés, e aí Siló foi destruída, e passamos a ter um tempo da arca vivendo, simplesmente em Kiriat Jearim, e depois de 20 anos lá, 40 anos em Kiriat Jearim, porque Saul não deu bola, 40 anos depois, simplesmente, 40 anos depois, simplesmente, você tem Davi trazendo para Sião o tabernáculo de Davi. Então, vamos lá, vamos a alguns cálculos para terminar. Se você acredita que Siló sempre existiu e que não foi atacada, que não foi destruída, Siló existiu quanto tempo? Vamos lá. 400 anos do período dos juízes. Depois 40 anos do reinado de Davi, 40 anos do reinado de quê? Saul. Mais 20 anos. 500 anos Siló existiu. Aí veio Salomão, levantou o templo. Siló deixou de existir. Se você acreditar que o tabernáculo de Moisés deixou de existir com a invasão dos filisteus, então Siló existiu 400 anos. Depois a arca vem, fica 20 anos em Kiriat Jearim. Mais 40 anos fica em Gileade Kearim, que foi o período de quê? Período de quê? Do reinado de Saul. E aí fica 60 anos. Aí Davi leva a arca para onde? Para a sua casa, literalmente sua casa, o Monte Sião. E aí o tabernáculo de Davi fica 40 anos ali. E aí depois vem o templo de quê? Jerusalém. Você tem autores para tudo. Esse autor aqui, ele defende que Siló existiu sempre, até a construção do tabernáculo, e ele defende, então, 500 anos do tabernáculo de Moisés seria um problema. Já esse autor aqui diz que não, Siló foi destruído. Tá certo? Amados irmãos, nós expusemos todos esses argumentos pró e contra, mas lembre-se que agora o tabernáculo é o tabernáculo de Davi, que é um outro momento histórico, e Deus, quando levanta o tabernáculo de Davi, ele está dizendo: eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu habito em corações humanos. E Deus estava abrindo a história. Deus estava dizendo, assim como o tabernáculo de Moisés foi lindo e fantástico, o templo de Salomão será também lindo e fantástico. Mas assim como Davi veio e simplesmente o tabernáculo tinha sido destruído, meu filho Jesus virá, vocês não receberão, e o templo será destruído, e eu habitarei em corações, como foi com Davi. Amados irmãos, as duas interpretações aí, os irmãos não vão para o céu, muito menos para o inferno, se acreditarem numa ou noutra. Não é uma parte bíblica que impõe uma única crença.
Mas que bom que nós crescemos em conhecimento, para que os irmãos entendam muitos textos bíblicos. E agora vamos ser francos. Eu acho realmente que talvez Siló tenha sido destruído. Samuel foi criado lá. Samuel não permitiria a arca em outro local. Eu creio que Siló foi destruído porque Davi certamente respeitaria. Davi amava a casa de Deus, e a casa de Deus era Siló. Davi não levaria se Siló existisse. Mas se o irmão crê que Siló continuou existindo, como este autor aqui, sem nenhum problema, ele traz fatos históricos importantes. Estamos juntos? Estamos indo para o céu e chegamos agora ao tabernáculo de Davi. Amém? Espero que não tenha ficado confuso. Espero que os irmãos tenham entendido. Se não compreenderam de todo, não tem problema. O Weber vai colocar na internet, e assim que ele colocar na internet, os irmãos poderão assistir novamente. Tá bom? Mas por uma questão de sinceridade intelectual, compromisso com os irmãos, é bom compreender todos os dois lados da história. Aquilo que tiver 2 ou 3 interpretações possíveis, sem nenhum problema. Mas aquilo que for só uma interpretação, aí não. Jesus morreu na cruz, morreu para quê? Salvar pecadores. Só vai para o céu quem aceitar Jesus só. Acabou. Aí a nossa igreja fecha. Mas se existem outros conhecimentos que são importantes até para entender textos bíblicos, nós vamos trazer para os irmãos para crescermos juntos. Amém? Vamos adorar o Senhor, bendizer ao Senhor. Vamos fazer uma oração agradecendo pela palavra do Senhor essa manhã. Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento tão bom na tua casa. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bênção. Continua tendo misericórdia de nós, Jesus. Continua tendo misericórdia de nossa vida. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos por todo o período que Siló esteve viva e ativa, porque ali o teu povo se reuniu para adorar o teu nome, glorificar o teu nome, para as festas. Ali milagres aconteciam, tanto é que Samuel nasceu. Mas eu te agradeço muito mais por Davi ter conquistado Jerusalém e ter levado toda a adoração e tudo aquilo que era reverência de tua presença para o monte Sião, porque de Sião vem a tua bênção. Senhor Deus, nós te louvamos porque nunca a terra ficou sem um lugar de adoração, sem um lugar para a tua habitação. E quando Davi ergueu aquela tenda, ó Deus, tu estavas dizendo para nós que chegaria um tempo que tu habitarias em nossa vida. E conforme lemos em 2 Coríntios capítulo 6, o último capítulo de reflexão da semana passada, realmente tu cumpristes e tu habitas hoje em corações humanos. Mas mesmo assim nós te louvamos por ter um local aonde se reunir, sentar, pensar, entender, discernir, um local nosso. Nós não adoramos esse local, Senhor, mas nós louvamos o teu nome por ter este local aqui, para juntos nós, templos teus, vivermos para ti. Sabendo que no céu tu tens um local também para juntos nos reunirmos e adorarmos o teu nome para todo sempre. Obrigado por Siló e tudo o que ela significou. Obrigado por Jerusalém, pela tenda de Davi, o tabernáculo de Davi e tudo que ele significou. Nós louvamos o teu nome por tudo. Amém, amém e amém.